Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar então os nossos estudos. Encerramos até a última oportunidade, os últimos vídeos que gravamos, o depoimento pessoal das partes, Falamos também da diferença do depoimento pessoal para o interrogatório, Quando é o juiz que determina o comparecimento da parte de ofício, a fim de prestar esclarecimentos, o que se diferencia do depoimento pessoal, que tem a finalidade de arrancar confissão, a confissão da parte contrária com relação a algum fato litigioso, algum fato que é controverso, está em discussão no processo. E dando continuidade então, agora cumpre-nos falar de outra modalidade de prova em espécie. Cumpre-nos então agora tratar da chamada inspeção judicial. A inspeção judicial que vem regulada em apenas 5 artigos do CPC, dos artigos 481 ao 484 do CPC. Então, fazendo a análise desses dispositivos, mas antes de qualquer coisa, precisamos trazer uma definição da inspeção judicial. A inspeção judicial trata-se, na verdade, de um exame feito pessoalmente pelo juiz da causa, Um exame feito sobre pessoas ou coisas, E que tem ali uma finalidade de esclarecer, de aclarar alguns fatos obscuros que são de interesse para o juízo na solução do mérito, Então, fatos que interessam ao processo, que interessam na análise do mérito, fatos esses que não estão totalmente claros e podem ser aclarados por meio de um exame pessoal feito pelo juiz, que podem ser esclarecidos através do exame feito sobre pessoas ou coisas, Antes também de mais nada, temos que destacar que a inspeção judicial, ela se diferencia da perícia, Nós não estamos falando da mesma coisa. Embora a perícia exista também a modalidade exame, sobre pessoas ou coisas, mas a perícia, ela é feita por um terceiro, por um perito, alguém então que tem conhecimentos técnicos e que é designado pelo juiz a fim de trazer as informações para ele, a fim de prestar essas informações através de um laudo pericial, que é o documento onde o perito instrumentaliza suas conclusões técnicas, certo? Já a inspeção judicial, não falamos da figura de um terceiro, não falamos da figura do perito. Quem vai a campo, quem vai in loco examinar pessoas ou coisas é o próprio juiz da causa, Então, cuidado, é uma confusão que sempre há, Imaginar que perícia e inspeção judicial tratam-se da mesma modalidade de provas, Quando na verdade não trata-se, porque a perícia é um terceiro que é designado pelo juízo, que vai fazer o exame, que vai fazer a análise técnica, que pode recair também sobre pessoas ou coisas, e no caso a inspeção judicial, quem vai fazer essa análise, essa inspeção, esse exame sobre pessoas ou coisas é o próprio juiz, indo a campo, indo em loco e realizar este exame, ok? Como e quando então se realiza a inspeção judicial? Vamos ao artigo 481 do Código. O 481 do Código, ele menciona: o juiz de ofício ou a requerimento da parte. Então veja, essa inspeção judicial pode se dar por requerimento da parte, ou ela vai poder ser também realizada de ofício pelo juiz, Então o juiz de ofício ou a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa, Então, ela pode se dar por requerimento de uma das partes, e aí deferida, pelo juiz ela vai se realizar. Ela pode se dar de ofício, o próprio juiz de ofício realizando a inspeção judicial, e ela vai poder ocorrer em qualquer fase do processo. Em qualquer fase antes da sentença, o juiz vai poder aí realizar essa inspeção judicial voltada a esclarecer os fatos ali importantes para o deslinde da causa,
Embora ela possa ocorrer em qualquer fase do processo, o Marcos Vinícius menciona que, em regra, né, o mais comum é ela se realizar depois de que as demais provas tiverem sido produzidas, ou seja, após a realização da audiência de instrução, né, a colheita das provas orais, né? E o juiz, diz o Marcos Vinícius, verificando que elas ainda não são suficientes para aclarar determinados fatos, sendo então necessários esses esclarecimentos que poderão ser obtidos com o exame de pessoas ou coisas, tá? Então, embora o código mencione que ela pode se realizar a qualquer momento, o comum, né, o que ocorre na prática é ela se realizar após as provas terem sido produzidas, uma vez de que a finalidade dela, conforme menciona o 481, a fim de esclarecer sobre fato de interesse a decisão da causa. Então o juiz ele vai buscar esse esclarecimento, né, quando ele entende, quando ele verifica que todas as demais provas produzidas não conseguiram aclarar totalmente o seu entendimento. Tá? Então alguma questão ficou ainda obscura, alguma questão precisa de um esclarecimento, e se esse esclarecimento pudesse dar através do exame in loco de pessoas ou coisas, é o mais comum o juiz determinar nesta fase, né? Quando já produzidas todas as demais provas, ou seja, no final da instrução, antes dele encerrar a instrução para passar para a fase decisória, ok? Outro dispositivo que cumpre nos mencionar é o 482, que diz que ao realizar a inspeção o juiz pode ser assistido por um ou mais peritos, tá? Isso então é a possibilidade, caso haja ali alguma questão técnica para ser examinada, né? O juiz ele vai poder se socorrer, ele vai poder estar assistido por peritos, tá? Então, mesmo assim não falamos de perícia, tá? Nós falamos do juiz in loco inspecionar e estar acompanhado de um técnico, acompanhado de um perito, tá? Mas não será elaborado um laudo pericial nos moldes ali previstos, né, no código para a realização da prova pericial. O que é feito no final é um termo circunstanciado, aonde o juiz coloca as suas impressões, as suas conclusões, né? Estando ali amparado, assistido, estando socorrido pelo conhecimento técnico do perito, tá? Então o perito vem ali para tirar alguma dúvida, para permitir um melhor esclarecimento no momento da realização da inspeção judicial, ok? Uma outra disposição, pessoal, é o 483, que fala do procedimento contra a realização dessa modalidade de prova, né? Diz o 483 que o juiz então irá ao local onde se encontre a pessoa ou coisa quando, inciso 1, julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar, tá? Então, a possibilidade do juiz ir em loco, né, para examinar, para fazer essa verificação, tá? Então, o juiz é que vai ao local onde a pessoa ou coisa se encontra, quando ele entender que é melhor para a verificação e interpretação dos fatos que deva inspecionar, que deva observar. E também quando a coisa não puder ser apresentada em juízo, sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. E o juiz também vai a campo, né, na hipótese do inciso 3, quando for determinada a reconstituição dos fatos. Tá? Então, quando é determinada a reconstituição dos fatos, né, essa reconstituição se dá no local onde os fatos ocorreram. Tá? Então, estas hipóteses aqui do 483 é que demonstram quando o juiz vai a loco, porque é possível também o exame ocorrer através da coisa, quando a coisa ou a pessoa é levada à pessoa do juiz, é levada, apresentada em juízo, tá? Porém, não deve ser um procedimento dificultoso, dispendioso demais, caso contrário, como diz o inciso 2 do 483, é o juiz que vai então a campo, que vai em loco fazer essa inspeção, tá? Então o que diz o 483 é que as partes elas serão então intimadas do dia, hora e local em que a diligência, em que a inspeção judicial irá se realizar. A coisa ela pode ser levada à presença do juiz, ela pode ser apresentada em juízo, quando isso for mais fácil, quando não depender do exame in loco, né? Quando isso não for melhor ou mais favorável para a interpretação dos fatos,
como diz o inciso 1 do 483, ou também vai ocorrer, né, neste caso, ou como na hipótese de reconstituição dos fatos, ocorrer do exame ser feito no local aonde a coisa ou a pessoa se encontre, ok? O parágrafo único do 483 diz que as partes têm sempre o direito de assistir à inspeção, por isso que elas devem ser intimadas com antecedência do dia, hora e local em que a diligência vai ser realizada, tá? As partes então têm direito de assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa, tá? Então as partes elas podem acompanhar a inspeção, elas devem acompanhar a inspeção, para que possam estar ali prestando esclarecimentos ao juízo, né, a respeito dos fatos que ele vai verificar, tá? E as partes o juiz estando acompanhado de peritos, né, como nós falamos, é possível o juiz estar acompanhado de peritos, é possível também as partes acompanharem a diligência e também se fazer acompanhar por assistentes técnicos, tá? Por pessoas que tenham conhecimento técnico e que possam fazer observações, que possam prestar esclarecimentos que sejam importantes para o deslinde da causa, para os esclarecimentos dos fatos que estão sendo inspecionados, ok? Me lembro de uma determinada oportunidade de ter participado de uma inspeção judicial em que era uma ação de reintegração de posse de uma área invadida onde não se tinha exatamente a delimitação da área, não se conseguia precisar aonde, dentro de toda a propriedade, aonde estava um pequeno pedaço ali que tinha sido invadido, bem no meio da propriedade rural. Mas era uma propriedade rural que não havia registro de propriedade, né? Era apenas um poceiro que teve a sua posse ofendida por uma outra pessoa. E mesmo com a realização a elaboração de plantas, né, de levantamentos topográficos, a juíza naquela oportunidade, dadas as informações prestadas pelas testemunhas em audiência, ela quis ir inspecionar pessoalmente o local e ver então ali de modo exato como se localizava a área invadida dentro daquele imóvel, tá? E aí, com base naqueles levantamentos topográficos, né, a juíza se deslocou até o local da propriedade, nós fomos juntos, a parte dono, proprietário, né, do imóvel foi junto também para prestar esclarecimentos, o réu também estava presente na oportunidade e mostrou, esclareceu algumas questões para a juíza, né, como algumas plantas que se encontravam lá no local e que demonstravam que a invasão já havia ocorrido há vários anos, né, porque eram plantas de grande porte, tá? Então, todas essas impressões puderam ser colhidas ali pessoalmente pela juíza através dessa inspeção judicial, através da ida dela até o local da invasão, até o local onde a posse havia sido esbulhada, a fim de esclarecer alguns pontos que para ela ainda não estavam claros, mesmo com a prova documental e com a prova testemunhal produzida em audiência, tá? Então, é um procedimento comum, né? Mas o mais comum é que ele seja tomado realmente no final da instrução probatória, tá? E para finalizar a questão da inspeção judicial, porque não é uma modalidade de prova que traz grandes questionamentos, grandes dificuldades, né? O código então prevê no 484 a lavratura do termo circunstanciado, né? Que nada mais é do que o documento aonde essa inspeção será instrumentalizada, tá? O 484 do CPC é o que dispõe a respeito disso, ao prever, diz assim o 484: concluída a diligência, ou seja, concluída a inspeção judicial, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa, tá? Então, uma vez encerrada a inspeção, o juiz manda instrumentalizar essa inspeção através da lavratura de um auto circunstanciado,
que vai mencionar tudo o que ele entender que é relevante para o julgamento da causa, tá? E o parágrafo único do 484 diz que o auto aí, né, ou seja, esse auto circunstanciado, poderá ser instruído com desenhos, gráficos ou fotografias, tá? Então, não precisa ser apenas através da linguagem escrita. É possível também elaborar essas outras formas, né, de explicar, de documentar aquele fato através da elaboração de desenhos, de gráficos, de fotografias, né? E hoje até atualmente por meio de vídeos, né? Por vídeos que podem ser gravados e vão ser acostados ao processo, sendo parte integrante da inspeção judicial, do auto, né? Do circunstanciado da inspeção judicial. E por fim temos que mencionar então que sem a elaboração desse auto circunstanciado, a inspeção judicial não surte eficácia alguma, não tem eficácia alguma para o processo, ok? Beleza? Voltamos então no próximo vídeo para falar a respeito da confissão.